Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar Prever FM, meio-dia em ponto. Muito boa tarde de terça-feira pra você que tá aqui na programação da Prever FM pelo 100.9, aplicativo, site e também pela Alexa. Começa agora o Radar. Conversa e música boa até 1h da tarde. Eu sou a Nanda Revés, cobrindo as férias do Joandre, que tá de volta semana que vem. E ao meu lado, Júnior Quinteiro. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Ananda. Tudo bem? Tudo bem, e você? Você chegou com blusa de frio hoje? Blusa? Ah, tem que... Derrubamos a temperatura, mais ou menos, né? Pois é. E com ar-condicionado a gente tem que se cuidar, né? Piora um pouquinho mais, né? Pois é. Começamos mais uma edição do Radar, música e conversa boa para você que tá acompanhando o 100.9 da Prever FM, sempre com um bom bate-papo e hoje recebendo aqui meu amigo, colega de trabalho durante muito tempo, publicitário e radialista Thiago Lucas, vai bater um papo com a gente aqui. Esse tem história, Nanda. Esse tem muita história. Tem muita história. E aí, Thiago, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, obrigado por aceitar o nosso convite. Que isso, não tem que nem aceitar, já estava aceito, já era só acertar o dia certinho, né? 3 meses só para acertar o horário dele, né? E eu fiquei ansioso, viu, sinceramente. Mesmo assim, eu falei, puxa, hoje tem o Quinteiro, hoje tem o Radar lá na Prever, né? Deu friozinho na barriga ainda, né? Imagina. Apesar de todos os anos trabalhando em rádio, tudo, né? É difícil ser entrevistado, né? É difícil, né? Porque você não sabe o que tá vem, acostumado, né? Do outro lado do balcão, né? É verdade, a gente tem a língua meia solta, então é capaz de falar alguma coisa errada. Brincadeira, né? O Thiago tem uma língua polida hoje. Pode. Mas boa tarde aí pra Nanda também, né? Quero tecer os parabéns já eu já tenho acompanhado também o trabalho de vocês também, tô vendo ali já... Tem uma galera ali, né? Cleiton Diniz, todo mundo preparado Jean. pra pedir autógrafo aqui. O Jota tá de férias, né? Tá de férias, tá lá em Floripa, mas deve estar acompanhando. Então, né? Eu falei, puxa, é legal rever os amigos, né? O André Godinho aí e tal, tudo. Dessa época de rádio, desses anos que a gente teve trabalhando no rádio aqui em Botucatu, né? Então é muito bom a gente ver os amigos, né? Trabalhando bastante, né? E a gente poder rever e relembrar muitas coisas do rádio também, né? Que legal. Legal. Então daqui a pouco tem muito bate-papo pra você aqui no Radar da Prever FM. Radar Prever FM. Música e conversa boa, esse é o Radar, batendo um papo hoje com ele, que fez história no rádio aqui em Botucatu, radialista e publicitário Thiago Lucas. Lógico que fez, Thiago. Será? Radialista e publicitário, mas hoje tá mais como publicitário, né, Thiago? Hoje eu tô nessa linha mais aí, né, de publicidade, publicitário, na análise de comunicação, nessas vertentes aí. E com muita saudade do rádio. Com muita saudade mesmo, porque foram 28 anos, Quinteiro. Tudo isso, Thiago? Tenho 2 anos ainda pra completar 30, um dia eu completo. Vou voltar um dia, só pra completar os 2 anos. Começou tudo? Quem foi o culpado? Quem foi o culpado? Foi a minha irmã, cara. A minha irmã Simone, ela trabalhava, vamos dizer, na PRF8. Na época, né? Ela entrou trabalhar lá e beleza. Ela entrou, fazia locução também, tudo na época. E como eu ficava muito pra rua, dando trabalho pro meu pai e pra minha mãe, na época, tinha 14 anos, 15 anos, tal, tudo. Ela arrumou pra eu fazer um estágio assim, né? Tipo um estágio mesmo com o Santos Heitor na Rádio PRF8, na parte técnica. Então, pra quem conhece o prédio ali do centro da cidade, da PRF8. Do antigo prédio F8, Isso, né? do antigo prédio ali. Na parte de baixo lá, ficava a salinha do Santos Heitor. Ficava só rádio velho, um monte de fio, cabo, tal, tudo. E eu ficava ali com ele. E os técnicos da programação, os sonoplastas, eles ficavam com medo de mim, porque falou, puxa, tá do lado do chefe lá, né? Então, toda vez, tudo que a gente fizer aqui, ele vai falar pro chefe lá e vai complicar a gente. Mas depois eles viram que eu era da resenha também, veio aqui e tal, e eu já comecei a entrar no meio da parte técnica. E eu queria ser sonoplasta, daí eu comecei a aprender a fazer sonoplastia. Que na época, não tinha computador na época, né? Ela, uns 3, 4 anos antes do computador entrar no rádio. Então daí era disco, CD, tinha o MD, né? Gravador de rolo, tal, tudo. Então o técnico trabalhava nessa época aí, não era só... Bastante, né? Então você tinha que estar sempre na frente do gravador de rolo. Acho que a Nanda até falou, o que é isso daí? Eu não peguei o gravador de rolo, mas eu peguei cartucheira. A cartucheira também tinha cartucheira, né? Que você tem que esperar o bip pra ela voltar, isso, né? E se desse vácuo no ar, ou seja, ficasse um tempo fora do ar assim, sem nada, o Heitor já ligava lá, falava, o que tá acontecendo aí e tal, e
Então o técnico ali, o locutor tinha que ter um técnico na época, porque ele não conseguia fazer tudo ao mesmo tempo. Era muito complicado, né? Aí foi melhorando, foi diminuindo algumas coisas, aí começou a entrar o disc jockey que falava. Fazia a locução e a técnica, mas daí era CD e MD já direto. Já melhorava um pouquinho. Já melhorava um pouquinho, mas não podia ficar desatento, né? E no banheiro tinha que ser bem programado. Até tinha uma música, tinha uma música da Wigfield que tinha 11 minutos. Aí eu ia no banheiro, era aquela música que tinha que tocar da Wigfield, que era 11 minutos. Então já tinha tudo mais ou menos programado. Então foi uma época do rádio que eu comecei assim, aprendi bastante e tal, nessa parte técnica, né? E eu gostei bastante, né? Eu prestava bastante atenção, ficava até fora do meu horário para aprender cada vez mais, tudo. Foi muito dedicado, porque eu queria mesmo aquilo. Daquela época, o bichinho, como chama, o mosquitinho, já picou já e falou, não, você vai ser do... Não teve vacina do rádio, essa picada aí. Isso. E quantos anos você tinha? Eu tinha 15. 15 anos. Foi em 96 para 97. 96 para 97. E daí eu fui me aperfeiçoando na parte externa também, né? Não só dentro do estúdio, mas na parte externa, as transmissões de futebol que tinha, as outras transmissões. A gente fazia muito na época a lista dos aprovados da Unesp. Nossa, era um acontecimento, ia para São Paulo. Isso. Um negócio muito louco. E para ler aqueles nomes impronunciáveis, então? Então, né? Era bem corrido bastante. Tinha uma viatura que sempre ia atrás das notícias, informações, reportagens, sempre na rua. A rádio era bem movimentada, né? Tinha os setores de redação, tinha de gravação, tinha a discoteca, tinha a parte do ar, né? O pessoal que ia lá só para conversar. Tinha o pessoal na rádio que ia lá para fazer pedido, né? Para procurar a carteira, procurar a chave que tinham perdido. Hoje também tem bastante disso daí, né? Mais pro rádio, as rádios lá do centro. Assim. Mais a municipalista, né? Que tem esse serviço ainda, né? Mas antigamente tinha bastante. Então era muito movimentado a rádio nessa época aí, né? Por conta dos departamentos, né? Que tinha. Ô, Thiago, existe uma velha máxima entre nós radialistas de que quem fez hoje não tem mais a AM, né? Sim. Hoje o rádio AM foi extinto praticamente no Brasil, obrigatoriamente. Mas todo mundo falava, a escola tem que ser o AM. Porque no AM você vai aprender a falar, no AM você vai aprender... já não é uma verdade para uma nova geração, mas era quase que como é que eu posso dizer? Uma obrigatoriedade no nosso currículo de antigamente, né? Sim. Você passou pelo AM? Passei, então tá bom, vem aqui. Porque o AM, assim. Na época o AM, Ananda, o Quintero, você também, né, começou no AM. Sim. Era mais diálogo, mais conversa. Então você tinha que entrar preparado para conversar no mínimo 15 minutos. Hoje em dia fala 2 horas pra gente, vai que vai, né? Agora o FM era mais pausado um pouco, né? Tinha uma mecânica diferente. Falava menos. Falava música, retirava música, aí começaram a conversar com os ouvintes, né? A ligação, tal, tudo, e começou a se estender um pouco mais. Mas era mais rápido. A notícia era aquela bem editada, tudo, falar e saía pro intervalo, né? Agora o AM não, é o bate-papo, o dono de casa, o chefe de família, né? A informação, o comentário, né? As opções de entrevistas e tal. Então era um pouquinho mais... O locutor ele tinha que ter um pouquinho mais de conversa, né? De diálogo para sustentar, né? A audiência. Então, quem queria ouvir música, ouvia FM. Quem queria ouvir informação, bate-papo, ia pro AM. Com música também, claro, né? Mas bem menos do que o FM na época, né? O que é mais divertido? O que foi mais divertido? Porque daí você vai trabalhar na Clube e com o André Godinho vocês fazem um programa de muito, mas muito sucesso, que era o Casa da Sogra. Sim. Eu trabalhava na Concorrente Direto, eu ficava maluco com a audiência deles, né? E como é que foi essa transição? Essa transição... Eram dois palhaços no ar, né? Eu vou tentar fazer essa transição rápida. Era um programa que não tinha organização nenhuma. Legal. E era isso que dava audiência para eles. Totalmente improvisado. Ali na F8, na época, eu comecei a fazer esporte. O Rubão colocou eu como repórter esportivo. Eu sempre gostei muito de esporte, né? E ele colocou como repórter esportivo. E ali eu comecei a falar, né? Eu fiz alguns testes para entrar na época. Eram 2 rádios juntas, né? Mesmo dono na época, que era a F8 e a Cultura. Eu fiz um teste e fui reprovado nesse teste de locução. Aí foi todo mundo. Foi um monte de gente pra
pra cultura ser locutor, né? E eu fui reprovado. Ainda zombaram de mim e tal, tudo, né, cara? Ficou no coração, até hoje tá no coração. Mágoa. Essa mágoa e tal, tudo, né? Porque assim, quem era pro FM, passava, esse aqui é FM. Quem era pro AM, não, esse aqui é AM. Então o cara lá, o diretor artístico na época, ele era de Avaré, ele falou, não, AM. Só que o AM, eles davam risada. Então ele chegou pra mim, não, você é AM e tal, não sei o que lá, beleza. Só que o AM significava pra eles amador, né? Então os amadores iam pra AM lá e a gente que é profissional, então era um sarrinho deles ali, entre eles ali. Beleza, depois eu fiquei sabendo e tal, né? Tive que tomar umas canjibrinas pra esquecer. Mas foi, né? Terapia resolve. Isso, daí eu fui pro estúdio de gravação, né? Daí abriu a vaga pro estúdio de gravação, como eu era um técnico, eu substituía o 10 ali no palanque na época, né? O 10 só ele que fazia o palanque, a técnica. E de sábado era eu que substituía. E geralmente quem substituía o 10 ia pro estúdio de gravação. Então, automaticamente eu fui pra lá. E eu comecei a fazer umas gravações, comecei a fazer reportagem, fui pra reportagem policial. Mandaram o Carrapato na época embora. Lendário Carrapato, policial, pra quem não conheceu. Nossa. Trabalhou na Globo, um cara. Vixe, ele era uma técnica. E muito gente boa. Tirocínio pra ir atrás da notícia, impressionante. E daí colocaram eu pra fazer reportagem policial. E eu fiz alguns tempos reportagem policial. E daí deu alguns problemas financeiros ali na emissora. Eu falei, vou gravar na época já tinha entrado CD, tudo. Eu falei, vou gravar um piloto aqui e vou levar nas rádios, né? Primeira rádio que eu levei foi na Clube. Eu entreguei na época na mão do André Godin, o piloto. Falei, trouxe aqui e tal. Tinha uma motinha, fui lá e tal. Trouxe aqui um piloto e tal, não sei o que lá e tal. A Honda Bis. E daí ele. História dessa Honda ele pegou, Bis. ele tava junto com o Fernando Castilho lá ainda. Aí levaram pro Lunardi. Não sei o que eles conversaram lá, que eles acharam por melhor me chamar. Aí eu lembro que eu ficava nas duas emissoras, eu fazia tipo um estágio na Clube. E eu continuei na F8, mas chegou uma época que eu fazia reportagem policial para as duas rádios. Eu entrava na F8, falava, depois entrava na Clube por telefone e falava também. E daí, na hora do programa de manhã do André, eu fazia o horóscopo. Ele falou, não, faz o horóscopo aí você. Não, deixa comigo. Falar em FM, né, era o sonho da gente, né? Na época de sair do AM e ir pro FM, era o sonho. Então, puxa vida, eu ficava super contente de falar o horóscopo. Como eu também falava horóscopo, falava um monte de besteira, o André deve ter falado assim, não, vamos aproveitar o Thiago para fazer alguma coisa a mais aqui para interagir. Porque a gente interagia um pouquinho lá no programa. E daí começamos a fazer um programa juntos, que é o Caso da Sogra. Que era o Caso da Sogra antigamente. Que era a participação de ouvinte, bate-papo, descontraído, risada, tinha um tema do dia. A gente começou a dar mais voz pro ouvinte, né, sabe? Porque eles podiam ligar e falar o que queria e a gente levava numa boa, né? Levava sempre numa boa. E tinha uma sintonia muito boa eu com o André na época, né? Foi assim, um start rápido e que deu na época, uma audiência legal, que a gente dava até autógrafo quando a gente ia apresentar eventos, shows, tudo. Sou testemunha disso. E aí, puxa vida, e a gente ficava super contente disso e fizemos noites do programa, tudo. E a gente tinha um feedback muito grande na época no rádio por conta do programa, né? E era um programa, era uma novidade na época. Foi quando também começou o Pânico também. Acho que o Pânico começou até antes. E era uma vertente diferente. Nosso era mais popularzão, era mais povão, né? Na época. Tem uma passagem que eles fizeram uma festa numa boate, já estão com o horário avançado, né? Mas tem uma passagem, eles fizeram uma noite do Caso da Sogra lá em Pratânia, né? E Pratânia. E eu era da Criativa, que era concorrente, mas como a gente era muito amiga, eu ia junto, né? E teve essa festa. Ele com o André tiveram que entrar com segurança na boate. Caramba! Tô mentindo ou não? É verdade, com mesmo. Segurança. A mulherada atacava os dois e queriam tirar foto, autógrafo. Começou a tumultuar na frente da boate os dois seguranças, um pra cada um. E eles, era diversão, né? Tudo. Diversão. A gente nem acreditava que dava quando você fala que é isso, nem precisa. A cidade inteira tava na boate aquele dia. Noite do Casa da Sogra.
Meia dúzia, né? Tinha na cidade. Que isso, imagina. Com risada tocando ainda, lembra? Com a região tinham 10 pessoas, né? Sim, DJ Risada, você lembrou bem agora também, né? Daqui a pouco o Thiago vai lembrar de personagens que ele fez e que marcaram o rádio aqui em Botucatu também. Meu Deus do céu, aí vem, hein? Dá pra dar um spoiler? Falar daqui a pouco a gente volta? Olha, vocês não desliguem o rádio que daqui a pouco tem... Marcelinho vai estar por aqui e muitos outros. Daqui a pouco aqui no Radar da Prever FM. Radar Prever FM. Esse é o Radar hoje com Thiago Lucas, radialista e publicitário. E quando se fala em Thiago, né, já pensamos automaticamente no Marcelinho. E os ouvintes estão aqui mandando mensagem pra você, Thiago. Boa tarde, pessoal do Radar, tudo bom? Júnior Quinteiro, Anandovski. Rapaz, bom ouvir essa voz, hein? Thiago Lucas. Uma pergunta pra ele aí, só tá o Thiago aí, o Thiaguinho, ou ele levou o Marcelinho junto? Um abraço, gente, tudo de bom pra vocês, uma ótima semana, fui! Esse é o Jefferson Dutra que mandou mensagem pra grande gente, Jefferson. grande Jefferson. E o João Marcos Bardella também mandou um áudio, vamos ver. Boa tarde, Quinteiro, Ananda, Thiago. Thiagão, tem como mandar um Marcelinho pra nós aí? Matar a saudade? Um abraço. O Elcinho também mandou, boa tarde, pergunta pro Thiago, cadê o Marcelinho? Ô, louco. E mais uma pessoa. O que eu vim fazer também. aqui, né? O que você veio fazer aqui, ó? Boa tarde, fala pro Thiago Lucas. Tinha um programa dele que tinha piadas com o Marcelinho. Esse quadro dele era muito legal. Fala pra ele fazer aí. O cara é uma comédia. Só que eu não tô achando o nome da pessoa que mandou aqui. Eu não tenho aqui o nome. É o Rubens Camargo. Ó, pra gerência da rádio, de repente, né? Criar um programa do Marcelinho aqui. E aí, o Thiago trouxe o Marcelinho ou não? Trouxe nada. Ah, lógico que Que trouxe. isso, cara? Que Você veio aqui pra isso. Aí você derruba a nossa audiência. Tá todo mundo esperando aqui. Não, é brincadeira, não. Trouxe o Marcelinho, sim, com certeza. Não. O Marcelinho, ele fez parte bastante, foi um personagem que surgiu assim, ó, um estralo de dedo, conversando, do nada, começamos a fazer, na época tinha vários personagens no programa, eu fazia Bob Esponja na época, e daí tinha personagens não de imitação, né, personagens que montavam na hora, assim, né. E daí eu peguei e comecei a fazer meio no falsete, uma voz meio no falsete. E eu falei, vamos fazer um personagem aqui pra interagir um pouco diferente e tal, né? Pra somar. E na época saiu o Marcelinho. E eu comecei bem tímido, devagarzinho, tal, tudo, falando umas groselhas aqui. Daí tinha, puxa, tá faltando piada no programa. Eu não sei contar piada, né? Então vou usar alguém pra contar piada também aqui. Então usei o Marcelinho, daí tinha as piadinhas com o Marcelinho e tal, tudo. E daí deu que aconteceu que eu fiquei sozinho no estúdio, né? As pessoas que faziam o programa junto comigo saíram, foram para outras emissoras, seguiram a vida e eu fiquei sozinho. Eu e o Marcelinho daí, né? Eu lembro até hoje lá na rádio que a gente trabalhava junto, Quinteiro. O diretor chegava lá, né? O Anderson chegava lá e falava falou, Thiago, tá tudo bem aí? Por quê? Fazia o programa sozinho, eu conversava comigo mesmo. Sabia a piada que eu ia falar, eu falava a piada pelo Marcelinho e eu dava risada. E daí eu chegava o Thiago, tá tudo bem aí? Porque dali faz internação no hospício, né? Tá tudo certo? Ele, tá, deixa aí que a gente vamos tocando o barco aqui, né? E foi um programa também que deu muito certo, né? Demorou um pouco, eu falo que rádio, assim, pra você fidelizar uma programação e tal, é tudo médio e longo prazo, né? Não é assim num estralo que você vai ter o retorno. E... eu acho que assim, né? Foi a minha parte final aí no rádio, né? Que depois eu saí. Fui buscar outros objetivos. Mas eu saí assim com um ar de, puxa vida, até chorei na época da despedida, tal, tudo. Mas foi do coração mesmo, assim, né? Foi muito sentimento ali de deixar, né? Todo esse trabalho aí e galgar novos horizontes aí. A vida é uma só, né? Então a gente tem que buscar e cada vez mais aprender tudo, né? Como é que era quando o Júnior Quinteiro dava vintão pro Marcelinho? Como que o Marcelinho falava? Boa sorte, Júnior Quinteiro! Boa sorte pra você, pras Nandas. A todo mundo tá ouvindo o programa da Rádio Prever FM. Boa sorte pra vocês e pra todo mundo aqui da programação da rádios.
Aí ele terminava de falar e ele mesmo dava bronca nele mesmo. Era bem isso mesmo. Como é que é isso? Aí o AM te deu base pra você fazer tudo isso? Não, tudo a base do AM, Quinteiro. Pode ter certeza que quem fez AM, quem veio do AM, tem essa base, né? Mas assim, é tudo prática também, né? Não é... Ralamos bastante, falei muita coisa errada, assim, que poderia melhorar. Então a gente vai aprendendo, né? Ou a gente aprende estudando ou aprende no dia a dia, né? E eu acho que o AM me deixou... Foi uma escola pra mim no dia a dia. O Marcelinho, ele é o Thiago quando criança? Praticamente. Eu acho que depois que eu fui ficando um pouco mais velho, né? Não que seja muito velho, mas já tô com uma idade avançada. Eu acho que eu usei ele, foi um artifício de usar ele pra eu conseguir, né? Falar as baboseiras que eu falava. Porque antigamente, né? Quando eu era moleque e tal, essas resenhas eu venho do futebol, né? Eu joguei... tenho muita amizade com o pessoal do futebol também. Na época a gente jogava até melhor. Hoje em dia tá uma lástima, mas a gente tá tentando. Batendo, né? A idade vai batendo, tudo. Mas assim, essa conversa paralela, essa conversa de amigo, tal, tudo, eu acho que veio dessa parte aí do futebol, das amizades que eu passei por aí, dessa parte popular, veio tudo isso daí. Eu levei tudo pro Marcelinho, ele cantava rap, né? E eu gostava de rap também, gosto de rap. Consegue cantar, né? Ou não? Lembra de algum rap? Chegou o fim de semana, todos querem diversão. Só alegria, nós estamos no verão, mês de janeiro, São Paulo, Zona Sul. Todo mundo à vontade, calor e céu azul. Eu quero aproveitar o sol, encontrar meus camaradas no basquetebol. Não pega nada. Estou a 1 hora da minha quebrada. Pode crer, Primeira FM, é nóis. Ó! Eu só conheço o Thiago pra fazer isso daí. Só o Thiago que eu conheço pra fazer isso daí. E daí quando as pessoas encontravam o Thiago no meio da rua, todo mundo pedia. Quem sabia, né? Todo mundo, né, Thiago? Todo mundo. Imita o Marcelinho aí, imita o Marcelinho aí. Não dá uma vergonha danada. Chegava a irritar ou não? Não. Isso aí, puxa vida, é igual que eu falo, né? Quando você entra em alguma coisa pra fazer, você tem que entrar de cabeça, né? Então isso daí, graças a Deus teve isso daí, né? Porque é um feedback do seu trabalho, né? Que tem gente que gosta, tem gente que não gosta, nunca você vai agradar todo mundo. Fala, poxa, essa vozinha é irritante e tal, no rádio. Faz parte, né? Mas e o conteúdo? Poxa, é irritante? Sim, concordo, mas tem que ter um conteúdo, tem que ter uma história, tem que ter, né? Então, tudo isso daí, o rádio é bom porque a pessoa que consegue transmitir isso daí no rádio para as pessoas, essa ilusão, né, a pessoa conseguir ouvir o rádio e imaginar uma cena, acho que é por aí que é o sucesso. Pena que hoje em dia com rede social tudo fica um pouco mais claro, né? Aquela magia de imaginar o rádio, né? Porque aí a gente que é da locução, a gente passa para interpretação, não só na locução, a interpretação, mas também facial também, né? Para você conseguir interpretar personagens. Então é uma transição para quem tá no rádio, porque é interessante, né? Mas é difícil, tem gente que não consegue ainda interpretar diante de uma câmera, fica acanhado. Por mais experiência que tem no rádio, ligou a câmera, dá aquela travada, né? Então com o tempo dá certo, com o tempo vai indo. E o Marcelinho não cresce, né? Não, nunca vou crescer junto com Quinteiro, já que eu fiquei um pouco afastado das rádios aí, agora que eu vim aqui, muitas entrevistas, muitos eventos, e um abraço pro meu pai, pra mãe, minha tia, tá ouvindo a gente. Meu pai, minha mãe e minha tia na janela ouvindo a rádio. E quanto que todo mundo tentava imitar o Thiago. Ó, rápido break, daqui a pouco a gente volta falando com o Thiago. Dá pra mandar um boa sorte? Boa sorte! Uhul! Estamos de volta com o Radar desta terça-feira, até 1h da tarde, conversando hoje com o radialista e publicitário Thiago Lucas. Ô Thiago, muita gente perguntando, cadê o Marcelinho, cadê o Marcelinho, cadê o Marcelinho? E todo mundo fica perguntando, o que o Thiago tá fazendo? O Marcelinho tá aí, pronto. Sim. O Marcelinho tá aí, tá indo pra escola, vai pra escola daqui a pouco. E o Thiago, o que o Thiago faz hoje? Hoje eu tô trabalhando eu sou da diretoria da Associação Atlética Botucatuense, ali da parte da comunicação, toda a parte da comunicação, eventos, das atividades esportivas, né? Toda essa parte da comunicação interna do clube passa pelo meu departamento. Tá. Né? Então, você manda e desmanda lá.
Nessa parte, não, a gente é uma equipe, nós somos uma equipe, né, vamos dizer, somos uma equipe que tá dando bons resultados pro clube, assim, né, hoje o clube ele tá numa crescente, né, ele tá no seu número máximo de associados, né, a gente tem mais de 1.000 na fila de espera para entrar, né, tudo isso, como sócios, e então é um feito que nós buscamos lá atrás, né, na gestão do Cacá, o Cacá Deléo, ele tem uma visão interessante, assim, de gestão, sabe? E ele conseguiu aplicar e ele conseguiu me encaixar as ideias, né? Ele, não sei como ele acreditou um pouco nas nossas ideias também, do Pedro Dias também, e encaixou. E hoje a gente está cada vez mais aumentando, né? O clube, com obras, com atividades, tem as competições, nunca esquecendo da parte esportiva, principalmente para as crianças que levam a família para o clube, que deixam o clube colorido, deixam o clube feliz, né? Tem as atividades internas, as atividades dos campeonatos estaduais, os brasileiros, né? Tanto a natação como também o futsal, sempre é destaque nas competições. Tem o basquete, tem o vôlei mirim que está indo super bem. Então, nessa parte ali da associação, encaixamos também os eventos, né? As atividades sociais, para as pessoas irem, se divertirem num local seguro, no local fechado, com grandes eventos, né? Então, conseguimos atender o ouvinte nesses quesitos aí, graças a Deus, e cada vez mais vai aumentando. Tem vários outros projetos pela frente de expansão do clube, né? A gente tem... Aliás, eu não vou nem dar spoiler aqui. Eu acho que, não sei, eu posso dar uma indicação para você um dia que tiver, claro, trazer o Cacá aqui para conversar dessa expansão aí na Árvore Grande. A expansão do clube lá. Tá. Tem uma grande, depois eu falo para você em off, ele vai conseguir com mais detalhes tudo isso daí, mas é uma grande novidade aí que tá chegando, tá começando a mexer com essa outra parte aí da associação num outro espaço também, a ampliação. E além do clube, você também faz parte da comunicação da prefeitura, é isso? Sim, hoje eu tô na equipe da comunicação, que tem a secretária, a Cíntia. E eu posso mandar um abraço pro pessoal lá que tá ouvindo também? Tá todo mundo ouvindo? Tá todo mundo ouvindo, claro, lá. Manda lá. Tá lá o João, tá lá o Arthur, tá o Rogerião, conhece o Rogerião? Rogerião é gente boa, barbaridade. Tá o Mione lá, o Thiago Mione, a Lorena, né? Então todo na labuta. Tem uma galera lá, hein? Tem uma galera, né? Então, tô na Secretaria de Comunicação. Você imita o Marcelinho pra eles ou não? Não. Lá o bicho pega lá. É foco total, né? Eles não imaginam que você era o palhaço? Eles sabiam, Não, palhaço que eu digo assim, o cara que sempre contava piada, tirava sarro dos outros. Sim. Acho que eu acho que agora eu tô um pouco, né? Eles conheceram um Thiago mais sério. Mais sério, mas assim, a gente vai ficando... Vocês não sabem. Qualquer dia eu vou aí contar. Tem até foto pra mostrar. Mas, eita, segura essas informações aí. Senão eu vou contar o seu apelido, hein? Olha, não, deixa pra lá. Então, daí ali foi um outro... Eu falei assim, puxa, eu vou deixar a rádio e vou dar... A minha intenção na época que eu deixei o rádio era fazer rede social. Eu tinha um canal, né? Eu falei, puxa, eu vou dar um gás no meu canal, ali na época o Botuca Dicas, né? E daí eu vou dar uma tirada de pé porque eu tava sem tempo pra família. Uhum. Então, eu tinha a rádio, tinha a associação, ia ficar na associação, ia fazer rede social. E daí veio o convite da prefeitura. E no fim me enrolei mais ainda, porque é muito mais responsabilidade ainda, mas eu tô aprendendo muito, Quinteiro. Tá sendo profissionalmente pra mim muito legal e eu tô curtindo bastante, sabe? O que tá acontecendo ali na Secretaria de Comunicação. Acho que tá legal o clima ali de todo mundo, cada um fazendo o seu, buscando sempre o melhor, sabe? Conhecendo muita gente ali. Todo mundo se ajudando. Todo mundo se ajudando. Remando no mesmo barco. Sim, então... Quando tem um clima assim, a gente se encontra, né? Formado uma equipe muito boa ali. Pelo jeito que você falou deles aí, é uma galera que gosta de desafio. Gosta de desafio, trabalham muito, né? Lógico que tem as horas que a gente se diverte, né? Tal, tudo. Isso aí que faz a união mesmo do grupo. Né? Assim como na associação também tem um grupo fenomenal lá. Também no mesmo E ali jeito. se junta com os sócios, né? Então, todo mundo tá junto ali, né? Ali na prefeitura também. Tá muito legal essa experiência minha lá na Secretaria de Comunicação junto com o prefeito Fábio Leite. Você levou alguma coisa nessa sua nova fase de publicitário do rádio? O rádio te ajudou? Você usou alguma bagagem do rádio para esse tipo de comunicação? Claro. Eu acho que a comunicação... no termo de publicidade, você fala assim, na faculdade você
vai aplicar no clube, por exemplo, tudo que você aprende na faculdade, você pode aplicar ali. Tudo serve para você aplicar ali. E o rádio, não adianta a gente saber, a gente tem um horizonte, tem um rumo para chegar até o objetivo e não saber explicar, não saber, né, levar as pessoas junto com você. E o rádio, ele dá esse gabarito para você se comunicar melhor, para você empolgar as outras pessoas para irem no mesmo objetivo sempre, né? E essa comunicação não pode faltar, né? Daí tem as apresentações, tem as informações internas, tudo que essa comunicação, a fala, o dom da fala faz muita importância nisso daí para levar o pessoal junto com você, né? E para você conseguir passar para todos o que está acontecendo, o que vai acontecer e tudo isso aí. Ô Thiago, o mundo mudou, não só no rádio, na comunicação, na publicidade. Então você começou falando de uma época que a gente sonhava em ser radialista, né? Que a gente fazia teste para passar e que a gente começava a trabalhar no AM e começava desde lá de baixo, como você citou, fazendo horóscopo, enfim. Hoje em dia, a gente não vê mais uma criança falar, nossa, meu sonho é trabalhar no rádio. Hoje em dia, com essa mudança da comunicação, essa mudança do mundo, o sonho de uma criança talvez é ser um youtuber. Sim. Né? Como é que você enxerga o futuro do rádio e da comunicação assim? O rádio nunca vai acabar. Eu também acho que não. Sim, mas assim, deu uma desequilibrada um pouco. Por quê? Por conta disso mesmo. As crianças, elas veem as pessoas fazendo sucesso, né? E elas pensam que é mil maravilhas essas coisas, mas nem tudo é mil maravilhas, né? Não adianta você pode entrar na internet, você pode falar alguma coisa que dê muito retorno, como também você pode acabar também com você mesmo, né? Numa coisa que você fala, sem pensar. Então tem que ter essa experiência da fala. Tem que, não é só ligar uma câmera e chegar aí e ficar falando, né? Tem que ter embasamento, tem que ter estudo, tem que saber certinho. O rádio, ele deu bastante isso daí. Então, quem foi do rádio pra imagem, pra rede social, deu muito sucesso, consegue atender o público. Então, para quem vai direto pra rede social, muito cuidado. Muito cuidado, porque você pode também cair rapidão e os comentários na rede social é terra de ninguém, né? Então, muito cuidado. Começa um a comentar ruim, o outro começa de novo, então você tem que ter um psicológico bem afiadinho para aguentar toda essa crítica também. Não é fácil, né? Mas deu essa desequilibrada assim, porque acho que as criançadas veem, os caras falam que ganham bastante dinheiro na internet, mas não é assim também não. Como jogador de futebol, né? Quero ser jogador de futebol, vou ganhar milhões. Não, é 1%. Sim. 1% dos profissionais é que chegam a ganhar muito dinheiro, né? Você fala do jogador de futebol. Tem muitos jogadores que, nossa, jogavam muito melhor do que muitos que estão jogando hoje, mas não tiveram oportunidade. Na música também. Tem muitos cantores que cantam muito mais do que os que estão cantando hoje, que fazem muito sucesso. Vamos colocar na Castela, vamos ver esse pessoal nacional, né? Estão fazendo muito sucesso, mas não tiveram oportunidade, um empresário, alguma coisa ali que levou ele até esse nível. E assim também nas redes sociais. Aliás, esse é um outro ponto seu no rádio também. Você teve muito contato com artista, né, Thiago? Sim, sim. Com shows, divulgadores. Sim, vivi bastante essa... Tinha muita gente boa, mas muita gente mala também, né? A maioria, viu? a grande maioria, né? Mas a gente já estava acostumado já, né? Muitos anos trabalhando com esse pessoal. Eu já fui no Vila Mix várias vezes em Goiânia, né? Em vários eventos em São Paulo festa também. Que tem, né? Sim. Então você era sempre muito bem tratado, mas assim, artista é assim, né? Quantas entrevistas você já viu lá na rádio, né? Nós fizemos lá com artistas, chegam com raibanzinho, tal, tudo, não cumprimenta ninguém. A hora que abre o microfone, abre o sorrisão, mil maravilha, né? Então, parece que, né? O cara é simpático pra caramba, né? Mas não, né? Fora da mídia, né? Às vezes não gosta, né? Não gosta de atender o público. Tem bastante disso daí. E entristece a gente, né? Porque, às vezes... Eu me coloco também no lugar de fãs, assim, que acha que, poxa, tal pessoa, tal, é muito legal, tal, tudo. Aí chega na hora, não é tudo aquilo lá que você pensa. Não atende o fã, não atende quem tá esperando ali, não atende o público, né? Começa a ter algum comentário, fala, puxa, esse cara pensa assim, né? Nossa. Faz parte, né? Isso aí faz parte. Pra você que tá no mundo
da música, do show business aí, né? Ô, Thiago, qual que foi a história mais louca que você já teve no rádio? A história mais louca que eu tive no rádio? Você teve muitas. Nossa mas senhora, uma que você levanta e fala, nossa, como que eu fiz aquilo? Ah, eu não vou falar. Nenhuma que me envolva. Não. Ah, então tá bom. Você é um cara... Ah, cara, teve bastante histórias assim, não sei agora que teve muita história louca assim. Teve uma vez, não é louca assim, é um acontecimento, né? É. Você lembra? Eu acho que eu já falei isso daqui no rádio, acho que eu já falei em algum lugar isso daí, lá na cadeia, teve uma fuga lá dos detentos lá, não sei se você lembra. Teve, 2006. Era a fuga dos chinelos. Sim, 2006, lembra. 2006, né? E eu, André, na época na clube, a gente tava fazendo jornal, né? Nós apresentávamos o jornal. E nesse dia o André tava na rua, a gente revezava. Eu ia fazer reportagem policial, depois um tempo ele ia também. E nesse dia ele que tava na escala. E a gente tinha um rádio HT, né, do carro, com contato direto no estúdio, né? Você sabe dessa história? E daí ligaram pra mim lá no estúdio. E eu falei, eu atendi e tal, tem uma fuga dos detentos aqui e tal. Mas onde que é? Aqui no plantão da polícia, aqui no Bairro Alto. Eu falei, beleza. Já peguei o HT, liguei, mandei pro André. André, seguinte, onde você tá? Tô aqui perto aqui do plantão permanente. Tô saindo daqui. Teve fuga aí agora, meu. Teve nada. Teve fuga. Não, vou voltar lá então. Voltou? Eu falei, Thiago, só tem um monte de chinelo aqui no chão, aqui, né? Ou seja... Os detentos, eles fugiram pela porta da frente. Deixaram os chinelos. E deixaram os chinelos para correr mais rápido, né? E daí ele pegou e entrou e foi em primeira mão, né, tal, tudo. Fizemos a transmissão lá dessa fuga, né, da prisão ali de primeira mão e foi meio assim, né? Foi meio rápido. Foi uma história meio louca, assim, né? Foi diferente, né? Mas chamou bastante atenção. Eu lembro de uma história do Thiago, Ananda. A gente tava lá em Florianópolis e teve o desafio de kart das estrelas, que era organizado pelo Romagnoli, que já veio aqui, e pelo Felipe Massa. O Felipe Massa, ele foi criado aqui em Botucatu. E tava a imprensa inteira especializada, gente do mundo todo lá. E o Felipe tava na coletiva e o Thiago no cantinho lá, quieto, só acompanhando. E o pessoal perguntando em inglês, espanhol. E tudo sobre o evento, nessa sobre época a Ferrari. Tava também o Schumacher nessa época ou não? Nesse aí não? Nesse não. Tava, né? Nesse não. Uhum. Eu não lembro agora, mas assim, todos os pilotos do grid da Fórmula 1 estavam lá e assim, uma seriedade. Você via que o Felipe Massa tava ali, já de saco cheio, né? Aí no finalzinho da coletiva, o Thiago ergue a mão assim. Felipe, você não tem saudade das baladas de Botucatu? Todo mundo deu risada, né? A sala de imprensa inteira caiu na risada. Até quem não entendia português caiu na risada. O Felipe caiu na risada. E foi um momento de descontração. Era o Thiago Lucas em estado puro ali, né? Ô, Felipe, você tem saudade das baladas de Botucatu? Parou todo mundo, né? Eu tava ao vivo, não tava? Esse dia? Tava ao vivo, acho. Tava ao vivo. E com o celular do Quinteiro, porque o meu não tinha crédito. Eu era da concorrente. E ele era da concorrente. E chegou a conta pra mim depois. E ele pagou? Paguei nada. Então, pode fazer o Pix hoje, hein, Thiago? Mais de R$100 naquela época, ficava caro ligação, né, Thiago? Eu peguei, Quinteiro, eu posso fazer uma ligação lá? Liguei, o André tava no estúdio, aqui, ele era da concorrente, ou seja, dei um furo de reportagem ao vivo, com o celular dele na concorrente. E daí quando eu entrei, todo mundo parou, né? Globo, SBT, que estavam lá, as demais, todo mundo parou, e daí eu fiz a pergunta, todo mundo caiu na risada, ele deu risada também. Aí conversamos rapidamente ali pelo celular mesmo. Acho que eu devo ter feito mais uma pergunta e tal, porque tava o tempo meio corrido. E eu saí com uma vergonha, falei, não acredito que eu fiz isso. E o Quinteiro bravo falando, você vai pagar. Eu não sabia se eu tava mais bravo de vergonha de estar do lado dele ou dele ter usado meu celular na época. Ah, Thiago, a gente poderia ficar várias horas aqui, né? Tem. São muitos anos de rádio, né? Eu tenho só a agradecer o rádio. Tudo que eu tenho hoje é por conta disso. Fiz muitos amigos, todos que estão no rádio hoje, graças a Deus, não tenho nenhuma desavença, não tenho nada. Eu acho que foi uma experiência em cada lugar que eu passei, né? E eu sempre levo isso aí comigo, por onde eu vou também, né?
eu levo também esse espírito de amizade, de grupo, que é o que faz qualquer lugar se evidenciar, né? Ser sucesso. Então, graças a Deus, tive grandes experiências, grandes amigos, grandes professores no rádio, né? Grandes conselhos, né? Porque se não fossem os conselhos dos meus amigos aí também no rádio, não teria nem feito faculdade, nada, tava meio perdidão aí e tal, tudo. Então veio tudo isso a ajudar. Então tudo que eu tenho hoje é graças ao rádio. E, por favor, não deixe o rádio morrer, gente. O rádio é muito importante com a informação rápida, a informação objetiva, séria, né? Nos veículos de comunicações que são sérios. E isso é muito importante. Tá? Então eu agradeço muito. Tem muita coisa, eu acho que, né, nessas transições minhas aí de uma rádio para outra também foi tudo de bom. Nunca fui mandado embora, hein? Sempre obrigado, valeu, até uma próxima. Pela porta da frente. Pela porta da frente. Então, me orgulho bastante de falar disso porque não foi fácil. Foi suado, mas foi muito satisfatório essa vida no rádio. Thiago, obrigado. Obrigado pelo bate-papo, valeu aí pela conversa. Pena que eu não posso contar os bastidores, mas quem sabe para outro dia. Isso. Quando a gente tiver mais velho, né? Obrigado pelo convite, Quinteiro. Obrigado mesmo de coração, fiquei super contente, fiquei nervoso, tá? Porque fazia muito tempo que eu não falava no rádio aqui. Obrigado aos ouvintes que mandaram as mensagens aí, né? Do Marcelinho e tudo, pra gente recordar. Percebi que não tem mais espaço mesmo, é só o Marcelinho mesmo que tem agora. Obrigado, Ananda, parabéns pelo trabalho aqui também, a toda a equipe aqui da Rádio Prever, foi um prazer enorme aí, um grande abraço pra vocês. Valeu, Thiago. Valeu, Thiagão. Boa sorte. Olha lá. Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar.